Olá! E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é um assunto que me encanta, que eu amo. Quais são os tipos de flores que a gente pode usar quando a gente pensa no recebendo bem, quando a gente vai receber, quando a gente vai fazer o nosso ambiente ficar mais acolhedor, mais gostoso e mais bonito. E aí, bom, eu não podia escolher um cenário melhor e mais lindo do que esse, na frente dessa primavera, desse buganvília todo florido, lindo, nesses tons de vermelho, né? Que é maravilhoso. Mas, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem à nossa disposição uma diversidade de flores ao nosso alcance, com facilidade muito grande. Há poucos anos atrás, era muito difícil você conseguir ter tanta disposição de flor, de cor, de modelos diferentes, tipos, espécies como a gente tem hoje. Então, obviamente, se torna muito mais gostoso, mais fácil e mais tranquilo mesmo quando a gente pensa em que tipo de flor a gente pode se permitir usar ao receber. Bom, existem alguns detalhes que eu acho bem importantes de serem ditos, que é o seguinte: flor é que nem fruta. É muito mais gostoso você comer uma fruta na época do que quando ela não está na época. Ela pode até existir, mas ela vai estar muito mais saborosa quando é a época dela. E a flor, mesma coisa. Então, quando a gente fala de que tipo de flor a gente pode usar para receber, é bacana dar uma pesquisada e descobrir qual é a época da flor que você está querendo usar. Hoje em dia, existem flores que, por serem cultivadas em estufas, elas têm uma programação desde a hora do plantio até a hora do ponto de colheita muito eclética. Então, hoje em dia existem tipos de flores que você tem disponíveis o ano inteiro. Por exemplo, você pode até estar reparando que você vai aos grandes centros de distribuição, supermercado, loja de cachorro, pet shops, depósitos que vendem flores, e você costuma ver sempre as austromélias, as rosas, as gérberas. São flores que atualmente a gente tem o ano inteiro à nossa disposição. Eu não sei se vocês conhecem como que é o processo da flor chegar até você, mas é interessante contar um pouco sobre isso, porque está diretamente ligado à escolha da flor que você vai fazer quando você resolve receber. Então, quando existe uma cooperativa super importante de flores em São Paulo, na Olambra, que ela agrupa os produtores todos de flor, que fornecem as flores para os atacadistas, e ali é feito um leilão. Então, muitas vezes, por exemplo, quando o mercado de flor tem uma demanda grande da flor branca por conta de um evento, vamos dizer, Réveillon, né? Você está na época de Réveillon. Normalmente as festas são decoradas com flores brancas. Então, o que acaba ficando para o mercado, para você comprar particularmente, é um número menor de flores brancas do que normalmente fica quando não tem uma época que exija essa demanda. Por exemplo, época de Dia das Mães, Dia dos Namorados, sai muito mais para os eventos de decoração ou para as vendas já certas de floriculturas e de encomendas, cestas decorativas, as flores vermelhas. Então, obviamente, nos centros de distribuição, que é onde você vai comprar para decorar sua casa, seu ambiente, seu escritório, vai ter menos oferta das vermelhas, mas elas não deixam de existir. Então, indo um pouco aí no que a gente recomenda quando você vai falar que tipos de flores você deve escolher na hora de receber. Vamos lá. Primeiro, busque por flores que estão na época, que estão bonitas, saudáveis, que não sejam fora de época. Por exemplo, a orquídea renântera, que é uma orquídea linda, maravilhosa, ela tem um tom de coral. Eu particularmente sou apaixonada por renântera, mas ela tem uma época, ela é uma flor tropical, ela vem de determinadas regiões do Brasil e ela tem uma época que normalmente é setembro. Então, é melhor você não inventar de fazer uma decoração em março com renântera, porque ou você vai ter uma renântera não tão bonita, ou você vai pagar muito caro, ou você vai ter pouca quantidade para te atender. Então, vamos sempre buscar flores que têm à nossa disposição e de preferência da época.
Aí, falando um pouco, indo aí de que tipo de flores a gente deve usar na hora da gente fazer a nossa decoração, do receber, de você receber na sua casa, no seu escritório, seu ambiente. Às vezes você fala: olha, hoje eu vou assinar um contrato super importante, por que não florir esse seu ambiente, tornar o ambiente mais animado, com uma energia melhor, né? Então, vai um pouco na linha do estilo do seu momento e do seu local. Então, vamos dizer, se a sua casa é uma casa extremamente contemporânea, clean, você tem muito branco, ou uma cor só, ou duas cores mais secas, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma casa que ela tá pintada no amarelo e no cinza, que é a palheta do ano aí, né? Então, busca também entrar nesse minimalismo na hora de você optar pelo tipo de flor que você vai usar. Então, quando a gente fala de optar pelo minimalismo, você pode usar flores principais, que são flores que não exigem tanto a composição de outras flores junto. Você pode ir atrás de um calas, que é uma flor linda. O calas, ela é da família do copo de leite. Então, ela tem tanto a beleza dela sozinha, é muito bonita, como uma brincadeira com o talo, quando você tem um vaso transparente. Se comporta muito bem num ambiente mais contemporâneo, um ambiente mais clean, né? Aí você fala: não, eu quero um arranjo, uma decoração um pouco mais clássica, vou fazer um noivado, que é uma festa mais protocolar, ou vou fazer um jantar de uma pessoa que tem um estilo mais clássico. Vai para um mix de flores. Então você pode fazer uma mistura super bonita, até em brancos, né? Que é uma coisa bem que se comporta bem em qualquer ambiente, transita bem em qualquer decoração. Você pode fazer uma brincadeira de rosas com austromélias, com flor de cenoura, com um pouquinho de ornitogalo. Então são flores todas que se comportam muito bem quando mixadas. Que quando a gente fala de fazer um arranjo clássico, por exemplo, numa peça, às vezes você tem uma sopeira, às vezes você tem uma jarrinha mesmo, que é uma peça um pouco mais clássica, fica muito bonito fazer um buquezinho mix. Então você pode se permitir a fazer uma mistura desse tipo de flor. Ah, o lírio. O lírio é uma flor que se comporta muito bem num arranjo clássico, mas ele é uma flor grande. Então você tem também, na hora de optar qual tipo de flor que você vai usar, buscar entender um pouco a dimensão da peça que que você está trabalhando, o ponto de abertura de flor, porque o lírio ele pode tanto se comportar como um botão que fica lindo no seu arranjo, como ele semi-aberto, como ele abertão. Se ele está abertão, ele vai tomar um espaço muito grande nesse arranjo. E aí é importante você ter também uma peça que comporte bem o tamanho do lírio junto com as outras flores. Aí, de novo, vamos avaliar. Até com questão de budget, com questão de quanto você vai querer gastar. Se você escolhe uma peça grande, você pode ir atrás de flores maiores. Se você falar: eu quero comprar menos buquezinhos, quero ir para uma coisa um pouco mais minimalista, opte por peças menores, né? Que obviamente vai te dar um retorno harmônico muito mais bacana se você tiver uma proporção bem feita. Então, indo aí na ideia, né, de que flores a gente pode escolher na hora do recebendo bem, vamos primeiro, sempre ir atrás dos tipos de flores que têm maior quantidade e maior qualidade da época. Então, flores de época. Outra coisa bacana, entender um pouco qual é o estilo de decoração que você quer trazer. Às vezes você fala: olha, eu vou receber e vou fazer um jantar japonês. Então, vai numa linha mais de ikebana. Você pode escolher galhos de cerejeira, você pode escolher, de repente, gérberas boiando numa peça bonita de vidro. Você coloca até a metade de água e coloca as gérberas boiando. Você pode escolher peças, de repente, com 2 ou 3 tipos só de botões de flor dentro de cilindros. Às vezes até um copo de uísque mais alto, você enfia o botão dentro, fica super bacana. Então, você pode fazer esse tipo de escolha. Aí você diz assim: olha, eu não vou fazer uma proposta clássica, também nem tão moderna. Eu quero fazer uma coisa mais colorida, eu quero explorar um pouco de galho. É o que a gente chama daquele estilo boho, né? O estilo boho chique, que ele te permite brincar com uma série de texturas, de conceitos. Você pode trazer, inclusive, vários elementos que você tem até na sua casa, ou se você vai alugar, não tem problema. Mas nessa hora, você pode se permitir fazer uma brincadeira
brincadeira mais colorida. Então, por exemplo, você pode brincar austromélias, algum tipo de orquídea, rosas. Você pode fazer uma brincadeira com hortênsia, que é lindo. A hortênsia é uma flor que ela tem tanto verde, ela pode vir em forma de broto ou de flor já aberta. Tem a azul, tem a cor-de-rosa, tem a branca e a verde. Então, também é uma flor muito bacana, muito interessante na hora de você pensar que tipo de flor você deve escolher quando você vai de receber na sua casa, né? Aquela coisa gostosa do recebendo bem, né? E tem, gente, o porquê não de você ir até o seu jardim, escolher um maço lindo que esteja florido, cortar esse maço, colocar o pé dele dentro da água e fazer um arranjo com flores que você tenha no seu jardim ou no seu terraço. Você pode também fazer uma brincadeira com coisas plantadas, que até se tornam mais duradouras. Você pode usar uma brincadeira com temperos, misturar os temperos com flores. Eu particularmente acho muito charmoso isso. Você pode comprar um ramo de alecrim e misturar isso no meio do seu arranjo de rosas. Fica muito lindo, né? Aí falando um pouco das rosas. As rosas são flores super atemporais, são flores queridas por a maioria das pessoas e dependendo da forma que você a utiliza, ela é muito eclética. Dependendo da forma que você a utiliza, você consegue trazer bons resultados em qualquer tipo de decoração. Hoje em dia, já de uns anos para cá, a gente tem uma outra categoria de rosa, que é uma rosa que chama spray. Então, ela não é nem a mini rosa e nem a rosa do botão tradicional e também não é a rosa aquela grandona que antigamente a gente só tinha as colombianas. Hoje o Brasil tem as rosas de botões grandes, quase iguais às colombianas, e então a gente pode dizer que você tem o botão GG, o G, a spray e a mini rosa. E a mini rosa, ela é muito interessante, porque ela dá uns buquezinhos quando você trabalha com ela sozinha, de uma forma linda. Então, às vezes você fala, olha, eu tenho um vasinho, uma jarrinha, que eu quero usar uma coisa, só um buquezinho mesmo, para dar uma valorizada no vaso e trazer um acolhimento, um carinho nessa peça. Você pode fazer um buquê único de mini rosa spray, né? Que ela fica muito simpática. Falando de cores, a rosa spray e a mini rosa tem uma quantidade enorme à nossa disposição. Tem branca, tem off-white, tem aquela rosé bem bebezinho, que é um rosa bebezinho, tem a rosa queimado, tem o pink, que é aquele rosa mais que a gente chama de rosa pink, tem o rosa chiclete, que é aquele bem cor de chiclete, que a gente antigamente comia chiclete ping-pong, tem aquele tom. Você tem a rosa verde, que é maravilhosa, que ela é uma branca, só que ela é tão branca que ela é aquele esverdeado que na ponta fica branca. Você tem a rosa ambiance, que é uma rosa que ela é amarela e a borda dela é um tom salmão. Então, assim, tem N cores que podem tanto ser compostas com entre elas, que você pode fazer um contraste, um degradê, ou você pode trabalhar com ela sozinha. Então, eu particularmente gosto muito de rosa, eu acho que ela se comporta muito bem, tanto sendo uma flor sozinha, em buquês independentes, quando a gente coloca a rosa misturada, né? Nos arranjos que você pode misturar. Você pode misturar com um, com dois, com três, ou com 5 tipos de flores, não tem problema. Ela sempre dá um acabamento muito simpático. Outra coisa legal da rosa, quando você começa a trabalhar e fazer um arranjo com ela, você limpa as pétalas de fora, você pode usar essas pétalas. Você pode pôr ela fazendo um charme em cima de um copo, de uma lavanda, ou num detalhe de guardanapo. Às vezes você fala, puxa, esqueci de fazer um amarrado de guardanapo, ou o que eu tenho não combina com a proposta que eu estou fazendo. Não tem problema, coloca uma pétalazinha em cima do guardanapo, que era uma coisa que você ia jogar fora e hoje fica lindo. Você pode também usar o botão de mini rosa dentro da dobra do guardanapo, também fica lindo. Então, quando a gente fala no escolher, como escolher as flores no recebendo bem, entra também nesses detalhes, né? Um detalhe que eu acho muito charmoso, quando você vai servir algum tipo de drink, um welcome drink, quando você está servindo uma água aromática, aquela coisa, olha, vou fazer
um workshop no meu escritório e vai ter aquele momentinho de todo mundo parar para tomar um café, tomar uma aguinha. Por que não pegar aquela suqueira ou a sua jarra, coloca uns limões dentro e faz a sua taça com um botãozinho de lavanda, que é uma coisa fácil, super bonita, se tiver na época, é muito charmoso e com certeza vai tornar o seu momento do recebendo inesquecível para quem reparou no que você fez. Isso é muito bacana. Então, esses detalhes que a gente pode usar com as flores, além de colocá-las nos arranjos, é muito bacana. Aí tem aquele caso que é muito, para mim, é fundamental, ter sempre aquele cantinho bonito, decorado com uma flor na sua casa. Então, pode ser um aparador de entrada, pode ser uma mesa de canto, uma mesa de centro, e você se preocupa em que aquele canto esteja sempre com flor. Então, naturalmente, você procura flores mais duráveis, flores que não estragam tão fácil, que durem mais, que você tendo o cuidado de manter o vaso limpo, trocar a água dele, pingar uma gotinha de água sanitária a cada litro de água, o ambiente da flor fica muito saudável. Isso faz com que ela dure mais. Mas existem flores, de fato, que duram muito mais do que outras. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, a austromélia. A austromélia é uma flor que, se o ambiente dela estiver favorável, ela aguenta de 10 a 15 dias no seu vaso. Então, é uma preocupação a menos, é um gasto a menos que você pode ter. A orquídea também. A orquídea, tanto a plantada como a de corte, se você tiver ela num ambiente saudável, de novo, né? É muito importante o ambiente estar saudável. Se o seu vaso tiver com bactéria sujo e a sua água não estiver limpa, a flor não aguenta. Isso é um ser vivo, não aguenta, é que nem uma pessoa. Em ambiente sujo não vai. Então, se tiver um ambiente saudável, você consegue. A orquídea, quando ela é plantada, ela chega a durar um ano. Se ela tiver num ambiente que ela não tenha um sol direto, ela tem aquela proporção de água em ordem. Então, você tem aquela solução prática, bonita, que te traz felicidade o ano inteiro, né? A orquídea de corte também, quando ela tá bem acomodada num vaso em ordem, limpo e tal, ela dura muito tempo. Tem casos que eu já presenciei de durar mais de um mês, uma orquídea de corte. Então isso funciona muito bem. Existe um tipo de orquídea que chama Denfal, ela dura lindamente, ainda vem os brotinhos florindo, fica bárbaro. Aí, né, falando um pouquinho de tipos de flor, vamos falar um pouco de flores que não são tão fáceis de serem encontradas, mas quando estão na época e são encontradas, valem a pena da gente enfeitar o nosso ambiente. Por exemplo, eu vou contar uma flor que eu particularmente adoro. Ela é uma flor muito suave, delicada. Tem uma épocazinha dela, que normalmente é setembro, outubro. Às vezes ela começa a aparecer em agosto, que é a frésia. A frésia é uma flor europeia. Ela tem um formato muito charmoso e ela vai, o botão dela é uma haste e os botõezinhos vão abrindo. Então, conforme você coloca ela no vaso, às vezes a última flor vai ficando feia, você tira e as outras vão abrindo. Mas a frésia é uma flor que, além de ter um cheirinho muito gostoso, ela é uma flor muito diferente, muito inusitada. Então, às vezes, você tá numa feira, num centro atacadista que vende flor, e por que não descobrir, buscar e perguntar um pouco sobre a frésia? Outra flor que a gente tem numa oferta muito boa e ela traz um resultado lindo nos arranjos, tanto sozinha como fazendo um arranjo mixado de flores, é a boca de leão. A boca de leão, ela é muito charmosa, ela tem um formato assim que tem um pendão que pode tanto ser aproveitado no arranjo como quem quer só a parte de flor pode cortar, não tem problema. Eu gosto com o pendão, eu gosto dela, ela dá aquele efeito mais descabelado. E a boca de leão, a gente tem também oferta de várias cores, que é muito bacana. Então a gente tem ela no branco, no terracota, no amarelo, no cor-de-rosa, num cor-de-rosa mais forte, mais claro, num roxo lindo, que é muito bonita. Então a boca de leão também é uma flor que eu gosto bastante de usar. E esse mundo maravilhoso aí das flores, vale também você estar bem atento às novidades que o mercado vai te apresentando. Às vezes você está viciado em determinados tipos de flores e quando você está num lugar que você vai comprar, surge uma novidade e você fica meio assim, ai meu Deus, será que eu compro? Será que eu não compro? Por exemplo, outro dia, eu
estava para montar um arranjo, olhei, estava atrás de uma flor, que é difícil, as tonalidades dos azuis em flores é mais difícil, mas eu queria brincar com uma tonalidade de azul. E aí eu me deparei com uma flor que é muito simpática, que está começando a ter mais oferta agora no mercado, que é a Verônica. Então é uma flor linda, ela tem nessa palheta mais azulada, tem branca, tem cor-de-rosa, tem roxinha e tem esse azulado, que é lindo. E aí eu acabei fazendo uma mistura dela e ficou linda a Verônica. Então, assim, olhar um pouco, né, quando a gente vai escolher o tipo de flor, olhar um pouco pro que tem à sua disposição. De novo, a fruta da época é a mais gostosa de comer. Então, às vezes, você esqueceu que é a época de caqui, e aí você vai na feira e vê o caqui e fala, gente, por que não comprar o caqui hoje, né? Então, acho bem interessante voltar esse olhar para a época mesmo e para as ofertas que você tem. Aí, falando um pouco de que tipos de flores você pode e deve escolher para o recebendo bem. Tem um assunto que eu acho bem importante, gente, que é assim, quando você vai receber ou quando você vai deixar um arranjo de flor no seu ambiente, seja ele de trabalho, seja ele de casa, procura evitar muito perfume, porque existem flores lindas, por exemplo, a gente tem o lírio Golden Gate, que é maravilhoso, é um lírio, nossa, ele é esplendoroso. Só que ele tem um perfume muito forte, que é até gostoso, não é um perfume ruim, é um perfume muito agradável. Mas é um perfume que quando você vai colocar num ambiente fechado, ou num lugar que vai ter muita gente, num lugar mais quente, é um cheiro que vai se misturar com o cheiro dos outros perfumes. É um cheiro que, se você, por exemplo, um escritório, você deixou trancado um fim de semana, você chega na segunda-feira, você vai estar com um aroma mais predominante. Então, tentar ou evitar ou diminuir o uso pela escolha de flores que têm um perfume muito forte. A Angélica é linda, maravilhosa, mas ela tem um cheiro muito forte, muito predominante. Já alguns tipos de rosa, eles têm um perfume, mas é um perfume muito suave. Não é um perfume que chega a incomodar, não é um perfume que fica predominante no ambiente. Então você não precisa se preocupar tanto com o perfume da rosa. O que a gente faz para evitar isso? Ou pergunta para o vendedor, isso aqui fica com muito cheiro, isso aqui tem perfume, ou cheira, pega a flor e cheira e vê se te agrada ou não aquele perfume, né? Tem pessoas que têm até alergia ao perfume de algumas flores. Então precisa estar bem esperto com esse detalhe do cheiro, né? E eu acho que esse mundo encantado das flores é um mundo que a gente não pode esquecer de florir o nosso ambiente. Existem até estudos que mostram que o ambiente que a gente mantém florido, ou mesmo com uma planta, ele é um ambiente emocionalmente mais saudável, e é muito bacana você se preocupar em ter isso na hora de você receber na sua casa, na hora do recebendo bem. Gente, eu queria convidar você, para que ainda não nos segue no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Tá um canal muito bacana, com conteúdo super interessante, que a gente está preparando com muito carinho para quem gosta desse mundo do recebendo bem. Se você ainda não nos segue, corre lá, se inscreve. Se você conhece algum amigo, algum conhecido que possa gostar desse mundo, nos indique, que a gente vai ficar muito agradecido. Então, é isso, uma delícia falar com vocês sobre o mundo lindo e delicioso das flores. Que flores que a gente pode escolher na hora de receber, do recebendo bem. Vamos falar um pouco, às vezes você fala assim, olha, eu moro num lugar que eu não tenho tanta facilidade de encontrar centros de distribuições que tenham flores, ou para mim é difícil por causa da minha vida ir buscar flor, comprar flor. Não tem problema. Se você tem um jardim, um terraço, alguma coisa que você possa cultivar uma flor, por que não você cultivar e de vez em quando você fazer aquela poda saudável para trazer para dentro da sua casa, do seu ambiente, essa florzinha e ter ela sempre florida. Existem vários tipos de plantas que você pode ter que florem e te trazem um resultado muito lindo. Então,
Vale você fazer uma pesquisa, porque isso, obviamente, é de acordo com o seu ambiente. Se você tem um terreno grande, você pode plantar uma primavera como essa. Ela também aceita ser plantada num vaso, mas você precisa ter uma insolação, você precisa ter um terraço, uma coisa maior. Se você tem um espaço para montar uma trepadeira, você pode ter, por exemplo, uma 7 léguas, que é uma trepadeira linda, que dá uma flor cor-de-rosa. E quando ela flore, você pode sim fazer uma poda saudável nela e trazer esse vasinho para dentro da sua casa. Ou você pode ir para as coisas menorzinhas. Você pode ter um vasinho de margarida, que você vai podando, ele vai brotando, né? Então tem vários tipos de flores que você pode também cultivar e ter uma alegria em ter a sua casa sempre, sempre florida. Então é isso aí, foi muito gostoso falar com vocês sobre os tipos de flores. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.